Plenário pode votar nesta semana regras para a dupla cidadania de brasileiros. Hoje, aqueles que se naturalizam em outro país correm o risco de perder a identidade nacional. Ministra da Agricultura vem hoje ao Senado falar sobre medida provisória da regularização fundiária. O Brasil tem aproximadamente 9 mil assentamentos com mais de 970 mil famílias. Dessas, apenas 6% têm o título da terra. E na iminência de o Brasil ter um novo embaixador nos Estados Unidos, uma análise das relações entre os dois países. Hoje é terça-feira, 18 de fevereiro, e esses são os destaques do Senado Notícias que começa agora. Um bom dia para você. Dupla cidadania para brasileiros, prazo em dias úteis para a sanção de uma lei e a federalização de uma rodovia de Roraima. Matérias que estão na pauta do plenário nesta semana. Vamos conferir os detalhes com a repórter Érica Christian. Os senadores deverão votar em primeiro turno a dupla cidadania para brasileiros. Hoje, aqueles que se naturalizam em outro país correm o risco de perder a identidade nacional. Também está na pauta uma proposta que vai incluir na Constituição a Instituição Fiscal Independente, a chamada IFE. Esse órgão de assessoramento técnico sobre a situação da economia e também das contas públicas foi criado em 2016 por um ato administrativo do Senado. E o plenário poderá votar também a regulamentação da profissão de historiador e a federalização da rodovia 319 de Roraima. Também estão na pauta 5 acordos internacionais. Um deles prevê a criação de um banco de dados no âmbito do Mercosul, com informações sobre crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade nos países do bloco. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, volta a se reunir com os líderes partidários para discutir os vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Um deles trata do pagamento obrigatório das emendas do relator geral do orçamento. Tramita com urgência a indicação do novo embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O nome de Nestor Foster foi aprovado por unanimidade na Comissão de Relações Exteriores na última quinta-feira. Agora, a matéria aguarda inclusão na ordem do dia. Nestor Foster é diplomata de carreira e responde pela Embaixada Brasileira nos Estados Unidos desde junho do ano passado. Antes ocupava o cargo de encarregado de negócios, mas subiu ao posto após a saída de Sérgio Amaral, que foi removido pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Após a saída de Sérgio Amaral, o presidente da República indicou o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Mas, diante das reações negativas, o deputado desistiu e Jair Bolsonaro indicou Foster em outubro do ano passado. Durante a sabatina na Comissão de Relações Exteriores, Nestor Foster destacou os avanços nas relações entre os dois países, como a inclusão do Brasil na OCDE, a abertura de salvaguardas tecnológicas da base de Alcântara e a isenção de vistos para americanos entrarem no Brasil. Sobre a situação dos brasileiros que vivem ilegalmente nos Estados Unidos, Foster informou que esse número aumentou 10 vezes no último ano, mas que aos poucos eles estão sendo repatriados. O que se identificou, isso é resultado de investigações feitas pelas autoridades competentes da Polícia Federal e outros, é que houve um redirecionamento de organizações criminosas de imigração ilegal que atuavam na América Central, que estão atuando hoje no Brasil. Não há violações sistêmicas, não há problemas sistêmicos que nós possamos identificar. Tem se intensificado, em função desse aumento que eu mencionei aqui, do número de pessoas que foram apreendidas, brasileiros apreendidos aí sem documento, tem se intensificado a repatriação desses brasileiros, por voos aqui para o Brasil. O nosso entendimento é que esse é no interesse dos próprios brasileiros. A maioria deles pede para voltar logo. Ninguém quer ficar preso aguardando um processo cujo resultado muitas vezes já se antecipa, que não será positivo. Quanto aos desafios, destacou a importância de parceria entre os dois países nas áreas científica e de defesa. Reforçou a necessidade do fim da bitributação para empresas e pessoas físicas e sinalizou a possibilidade de um acordo comercial.
Nós temos essa discussão ampla sobre a possibilidade de fazer um acordo comercial com os Estados Unidos. É um tema que desperta grande interesse. O setor privado dos dois países, mas sobretudo o brasileiro, tem manifestado um grande interesse em avançar nessa área. Ao ser questionado sobre a aproximação ideológica entre Brasil e Estados Unidos, Nestor Foster afirmou que não existe um alinhamento automático, e sim uma busca por acordos que preservem os interesses brasileiros. Se houvesse alinhamento automático, nós não precisaríamos nem ter embaixada, talvez nem precisássemos ter o Itamaraty, né? Isso não existe com país nenhum, porque não é possível fazer numa agenda tão densa, com tantos interesses que perpassa não só relações de governo, como eu mencionei aqui, mas relações que a própria sociedade leva, a questão de intercâmbio acadêmico, a questão do turismo, a questão das organizações não governamentais que se relacionam, enfim, há uma miríade, uma pletora de atores aí. Seria ingênuo supor assim, a complexidade do nosso comércio, o que é o comércio agrícola Brasil e Estados Unidos, tá? Como alinhar isso automaticamente? Isso não é possível de fazer. Lembrou ainda que a diplomacia parlamentar com senadores e deputados americanos ainda pode ser muito explorada. Diplomacia não pode se esgotar numa conversa só entre funcionários do Executivo. Essa conversa é importante, essa conversa ocorre, mas ela é uma conversa da nossa rotina diplomática, né? Nos Estados Unidos, a conversa com a Casa Branca, com o Departamento de Estado, com o Ministério do Comércio Exterior deles, Departamento de Comércio, Departamento de Agricultura, etc. Isso é a nossa rotina, o nosso feijão com arroz. Para além disso, acho importante que a Embaixada tenha uma atuação firme, esteja aberta a procurar incentivar o diálogo com o Parlamento norte-americano. E para conversar sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos, nós convidamos o jornalista Marcos Magalhães, especialista em temas internacionais. Então, Marcos, bom dia. O que nós podemos esperar dessas relações entre Brasil e Estados Unidos? Bom dia, Tiago. Bom dia a você que nos acompanha. As relações entre o Brasil e os Estados Unidos sempre estiveram no topo da agenda da política externa brasileira. E o presidente Jair Bolsonaro quis fazer desse tema um símbolo de mudança. Desde que tomou posse, Bolsonaro deixou clara a sua intenção de se aproximar dos Estados Unidos. Visitou Washington 2 meses depois do início de seu governo. Sempre demonstrou simpatia pelo presidente Donald Trump e chegou a anunciar a intenção de nomear seu filho, Eduardo, para o cargo de embaixador nos Estados Unidos. O próprio Eduardo, porém, desistiu do posto em outubro. O presidente indicou para o cargo, então, o diplomata Nestor José Foster Jr., que já foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Na sua sabatina, Foster disse que a visita de Bolsonaro serviu para virar a página nas relações com os Estados Unidos. Ele citou o apoio americano ao ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, conhecida como Grupo dos Países Ricos. Comemorou também a entrada em vigor do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas entre os dois países, que vai permitir o lançamento de foguetes americanos da Base Espacial de Alcântara, no Maranhão. Disse até que já existe uma fila de interessados na Embaixada Brasileira em Washington. E, Marcos, como foi que a oposição aqui no Congresso Nacional recebeu essas declarações? Pois é, toda essa aproximação foi vista com cautela pela oposição. O senador Jacques Wagner disse que temia um alinhamento automático do Brasil com o governo americano. Foster respondeu que o Brasil não terá esse alinhamento automático, mas sim uma reaproximação com os Estados Unidos. O diplomata também procurou tranquilizar diversos senadores que manifestaram preocupação com o aumento das prisões de brasileiros que tentavam entrar de forma irregular nos Estados Unidos. Ele disse que o número de irregulares ainda é pequeno quando comparado aos 1.300.000 brasileiros que vivem ali de forma legal. Foster defendeu ainda uma aproximação comercial com os Estados Unidos, segundo o maior parceiro do Brasil. Mas, antes de pensar em um grande acordo comercial, ele disse, é preciso adotar medidas de facilitação de comércio. Um possível acordo comercial pode entrar na agenda a partir do ano que vem, depois das eleições americanas, especialmente se o Trump conseguir a reeleição em novembro, Tiago. Ok, Marcos, vamos então acompanhar. Muito obrigado pela sua análise. A medida provisória da identidade estudantil perdeu a validade no domingo. Ela não foi votada pelo Congresso nos 120 dias em que esteve em vigor. As carteirinhas emitidas pelo site do governo vão ter validade até dezembro de 2020.
A medida provisória transferia a emissão do documento da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UB, para o Ministério da Educação, mas não foi sequer analisado pelos parlamentares no prazo de 120 dias estabelecido por lei. A identidade estudantil é utilizada para o pagamento de meia entrada em eventos culturais e esportivos. Custa, em média, R$ 35 se emitida pela UNE ou pela UB em papel. No site do Ministério, era emitida gratuitamente de forma digital. Essa medida provisória, a ideia estudantil, ela foi rejeitada pelo Congresso, a partir do momento que ela não foi votada, mas também foi rejeitada pelos estudantes. São 8 milhões de estudantes universitários na graduação, mais de 40 milhões de estudantes secundaristas, né? E a gente vê que só 300 mil, em torno de 300 mil estudantes emitiram a sua ideia estudantil, né? Então é um pouco sobre isso, é justamente por identificar essa retaliação, né? E da forma como vem como uma retaliação SMP, que os estudantes também optaram muitas vezes por não fazer a sua ideia estudantil e também estão confeccionando carteiras junto à UNE, à UBS e toda a rede do movimento estudantil. O governo não pode apresentar outra MP sobre o mesmo assunto até o final do ano, mas, de acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, será enviado ao Congresso um projeto de lei com o mesmo tema. Se o governo não encaminhar, eu mesmo já estou preparando um projeto de lei para apresentar aqui no Senado. Quem tem legitimidade para dizer quem é o aluno são as escolas, porque são estudantes das escolas, e o governo, o MEC, que exatamente representa a educação brasileira. Então, ele que tem o cadastro, ele que pode dizer quem é aluno e quem não é. Foram gastos cerca de R$ 2,5 milhões em publicidade para divulgação da identidade estudantil digital, segundo dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação. De acordo com o MEC, mais de 325 mil estudantes emitiram o documento através do site da pasta. As carteirinhas emitidas durante o período da medida provisória continuarão válidas enquanto o aluno estiver matriculado no sistema educacional brasileiro. Com o vencimento da medida provisória, o MEC não poderá emitir mais nenhum dos documentos. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar hoje o projeto que garante autonomia ao Banco Central. Também está na pauta a proposta que cria a política de reajuste do salário mínimo até 2023. De acordo com o projeto do senador Eduardo Braga, o salário mínimo será reajustado não mais pelo INPC, mas pela inflação futura projetada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aprovada todos os anos pelo Congresso. Para garantir aumento real, será usada também a variação do PIB per capita dos 2 anos anteriores. Acreditamos que a fórmula aperfeiçoa os critérios atualmente adotados para a correção real do valor do salário mínimo e consideramos que o valor para 2020 não ficará longe do previsto pelo projeto de lei orçamentária 2020 de R$ 1.040. O projeto de autoria do senador Plínio Valério prevê mandato fixo para presidente e diretores do Banco Central. O objetivo é evitar possíveis interferências governamentais na política monetária. O texto já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. O que os senadores votarão agora é o parecer sobre 2 emendas de plenário que buscam incluir outras atribuições ao Banco Central, como perseguir o crescimento econômico e o pleno emprego. Atualmente, o compromisso é apenas com o controle da inflação. O relator Telmário Mota deu parecer contrário às emendas. A pauta da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos tem mais 11 itens, além dos 2 citados na reportagem. E nessa lista estão também o projeto que garante às mulheres a opção do serviço militar e o que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Estupro. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participa hoje de reunião no Senado. Ela vai discutir a medida provisória que traz novas regras para a regularização fundiária de ocupações em terras do INCRA e da União anteriores a maio de 2014. A audiência começa às 14h na Comissão Mista da Medida Provisória. O Brasil tem aproximadamente 9 mil assentamentos com mais de 970 mil famílias. Dessas, apenas 6% têm o título da terra. As ocupações do INCRA estão espalhadas por 88 milhões de hectares em todo o país. O presidente do Instituto foi ao Senado na última semana para defender a medida provisória que traz novas regras para a regulação fundiária.
Geraldo Mello acredita que a MP pode unificar a legislação e tornar a titulação de terras mais simples. Nós estamos falando de uma situação em que a regularização fundiária é uma medida que assegura aos pequenos produtores a segurança jurídica, assegura a formalização dessas pessoas no mercado produtivo e assegura a questão de geração de renda. Se essas pessoas não estão dentro de um mercado formal, dificilmente elas conseguem participar, de fato, efetivamente, no mercado na geração de renda. O texto foi criticado por ambientalistas. Nos preocupa bastante que, de tempos em tempos, venha uma nova medida provisória que regulamente invasão de terra pública. Invasão de terra pública é um crime, isso está previsto em lei. Alguns dos critérios para quem quiser pedir a regulação das terras são ter inscrição no Cadastro Ambiental Rural, comprovar que a terra é ocupada pacificamente e que ela tem exploração direta desde antes de maio de 2014, provar que não tem outro imóvel rural e que não foi beneficiado por programa de reforma agrária ou regularização fundiária e provar que a terra não está sob embargo ambiental. Pelo texto, as vistorias presenciais não são obrigatórias. O INCRA deve utilizar o seu banco de dados para confirmar as informações prestadas por quem busca a regularização da terra. A vistoria só deve acontecer em alguns casos, como, por exemplo, quando a terra for objeto de embargo ou infração ambiental ou quando houver suspeita de fracionamento fraudulento. Nós estamos migrando de um modelo do século XIX para um modelo do século XXI. Todos os procedimentos que eram utilizados no processo de regulação fundiária partiam de procedimentos manuais em que passavam obrigatoriamente por processos ultrapassados e que eram completamente morosos. Me desculpem, o procedimento era feito de uma maneira que não acabava. O resultado disso é simplificação, otimização e agilização do processo de titulação de terras em áreas da União. Ninguém é contra a regulação fundiária, todos somos a favor de tecnologia. A legislação já permite que ela seja usada, podemos ter decretos que podem melhorar isso e agilizar bastante, né? Então, a questão aqui é não permitir mudança de marco temporal, porque isso sim passa essa mensagem de que, ok, continuem ocupando, desmatem, que depois a gente muda o marco legal. Esse é o grande problema que está sendo colocado aqui pela medida provisória, não é uma questão de tecnologia. Alienação parental é quando um dos responsáveis tenta afastar a criança do pai ou da mãe, desqualificar o outro, dificultar o exercício da autoridade ou o contato com a criança são exemplos comuns. Uma lei coíbe esses abusos. Mas críticos dizem que o dispositivo estaria acobertando a atuação de pais abusadores, que apresentariam falsas denúncias contra seus ex-cônjuges para obterem a guarda das crianças e continuarem cometendo as violências. O assunto é polêmico e um projeto no Senado para revogar a lei da alienação parental pode ser votado hoje na Comissão de Direitos Humanos. Eu fiz uma reportagem sobre o assunto. A relatora do projeto, senadora Leila Barros, apresentou um substitutivo, um texto alternativo que, ao invés de revogar, altera a lei para aperfeiçoá-la e para evitar o mau uso do texto. O relatório foi lido na Comissão de Direitos Humanos no último dia 12. Sabendo que o tema é polêmico e que desperta preocupações extremamente sérias e aparentemente opostas, como tivemos a oportunidade de conhecer nas audiências públicas, o elemento norteador de nossa decisão deve ser a proteção do direito de todos, principalmente das crianças e dos adolescentes, à convivência familiar, sem admitir que a lei seja manipulada para viabilizar ou facilitar qualquer tipo de violência. Pelo substitutivo, a falsa acusação para facilitar crimes contra as crianças vai ser punida com 2 a 6 anos de prisão, além de multa. E se o crime for consumado, essa pena aumenta de 1 a 2 terços. Os juízes vão ter as participações ampliadas nos processos, devendo ouvir todas as partes antes de tomar uma decisão. Procurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a relatora também decidiu acolher uma sugestão que deve ser incorporada ao substitutivo. Eles entenderam, os argumentos com relação ao nosso relatório, mas solicitaram a inclusão no meu substitutivo de um dispositivo
dispositivo que determinasse a suspensão do processo civil de alienação parental no caso da existência de um processo criminal relativo ao abuso. Tanto eu quanto a minha equipe, nós entendemos que realmente foi muito boa essa sugestão. 12 itens compõem a pauta de hoje da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Entre eles está o incentivo à produção audiovisual. O projeto que está na comissão altera a lei do audiovisual para estender até 2024 a dedução do imposto de renda de investimentos na produção de obras audiovisuais brasileiras de produção independente. Na pauta da comissão também está o projeto que garante a venda de ingressos de eventos culturais e esportivos pela internet ou telefone para pessoas com deficiência e seu acompanhante. Outro projeto na pauta pretende estender o pagamento de abono proveniente do Fundeb a todos os profissionais da educação, inclusive aos que não compõem as carreiras do magistério, nas situações especificadas. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Desse dinheiro, 60% dele tem que ser pago para os professores, né? Para a parte pedagógica. Então, é isso que o projeto, pelo menos o relatório, pretende, é estender que esses 60%, quando os professores não chega a 60% a remuneração deles, que eles possam ser também destinados aos demais atores, né, da escola, como o psicopedagogo e os outros, como eu citei. A medida provisória que cria o contrato de trabalho verde e amarelo deve ser votada amanhã na Comissão de Deputados e Senadores que analisa o texto. Se aprovada na comissão, a medida segue para votação no plenário da Câmara. Nesta segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado debateu a proposta. Os participantes pediram a rejeição da medida. Segundo o governo, o contrato de trabalho verde e amarelo facilita o primeiro emprego de pessoas entre 18 e 29 anos. De acordo com a medida provisória que instituiu o contrato, os empresários que quiserem admitir jovens têm direito à redução na alíquota de contribuição para o FGTS de 8% para 2% e redução da multa em caso de demissão sem justa causa de 40% para 20%, desde que haja acordo entre as partes. O contrato tem duração máxima de 24 meses e a remuneração limitada a um salário mínimo e meio. Somente 20% do total de empregados podem ser contratados por meio do contrato verde-amarelo. Os participantes da audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos criticaram a proposta e pediram a rejeição da medida provisória. Eles lembraram que o texto vai muito além de incentivar o primeiro emprego. A medida autoriza o trabalho aos domingos e feriados e muda a legislação trabalhista em vários pontos. Essa medida provisória isenta as empresas da contribuição previdenciária, o que é até estranho, considerando que a reforma da Previdência vem justamente porque a Previdência estaria com déficit, né? O que foi tantas vezes discutido aqui na CPI, vimos que não era o caso, né? Mas isenta as empresas e cobra das pessoas que estão gozando do seguro-desemprego. De acordo com o auditor, a medida provisória estabelece como regra que uma empresa não será multada na primeira visita dos fiscais, mesmo que seja constatada uma situação perigosa para o trabalhador. Se a gente chega no ambiente de trabalho e não pode fazer a intervenção direta em situações de grave e iminente risco, que são essas que estão à beira de acontecer um acidente de trabalho, uma catástrofe, como eu falei, a pessoa vai esperar, então vai ter que na repartição entregar um relatório técnico pedindo para essa autoridade máxima, por favor, antes que aconteça um desastre, interromper aquilo. Isso inclusive é inconvencional. A Convenção 81 da OIT diz que os auditores têm, os inspetores do trabalho, na locução da Convenção, têm de ser capazes de fazer essa intervenção. Eu acredito, senador, que a melhor proposta que houve até agora foi a do senhor, na semana passada, na quinta-feira, na possível cisão. Não é MP do contrato verde e amarelo? Então faça o seguinte, fracione MP. Pegue o artigo 1 a 19, trate como medida provisória, porque esse sim, segundo a própria Secretaria de Trabalho e Previdência, a urgência está na criação de empregos. Só o artigo 1 a 19 tem criação de empregos. Então trate como MP somente isso e o resto seja retirado da medida provisória. E outras comissões também se reúnem na manhã desta terça-feira. Vamos conferir aqui no nosso telão.
Às 9h05, a CPI que acompanha a situação das famílias e das vítimas do acidente da Chapecoense tem reunião marcada para ouvir Rodrigo Ernesto de Andrade. Ele é dono de uma empresa que teria intermediado a aproximação da Lamia com entidades de futebol sul-americanas. A CPI também ouve Reinaldo Busoni, que é diretor da Confederação Brasileira de Futebol. Às 10h da manhã, a Comissão Mista da Medida Provisória 905 faz audiência pública. Senadores e convidados debatem as mudanças propostas na legislação trabalhista com o chamado contrato verde e amarelo. Às 11h, reunião aí da Comissão de Infraestrutura, reunião deliberativa. Na pauta, um dos projetos determina a avaliação anual e a cada 5 anos dos planos de ação para prevenção e controle do desmatamento nos biomas e do Plano Nacional sobre Mudança do Clima. Às 11h30, a Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor tem reunião para examinar projetos. Um deles determina como sendo cláusula abusiva aquela que obrigue o pagamento de fatura de compra de produtos exclusivamente no estabelecimento do fornecedor. À 13h, a CPMI das fake news deve ouvir Ricardo Machado, representante de Sociedade Brasileira de Imunizações. A entidade é uma das responsáveis pelo estudo publicado em novembro passado. As fake news estão nos deixando doentes? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, registrou nesta segunda-feira que ele e seu pai vêm sofrendo ataques nas redes sociais devido a um vídeo editado criminosamente. Vamos ver então alguns detalhes desse post e o que disse aí o presidente do Senado. Vamos ver aqui, ó. Ele escreveu: um vídeo antigo meu, dançando carnaval de rua com o meu pai, está sendo editado e espalhado pelas redes sociais de forma criminosa, com mensagens machistas, homofóbicas e antissemitas. E continuou: o Marco Civil da Internet foi um importante avanço e o Congresso Nacional vai seguir trabalhando em estudos rigorosos com dados e evidências para entender esses surtos de intolerância do mundo virtual. E completou: como figura pública, procuro não me abater diante de ofensas e divergências, mas hoje me senti na obrigação de filho em defender meu pai. Então, aí as declarações do presidente do Senado sobre este caso. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.